emocionado. Nunca joguei esse jogo, não sei nem falar, não sei nem pronunciar, tá? Eu sou uma pessoa idosa. Isso. Modão eu tava no César Menotti e Fabiano, mas assim, dá pra gente colocar, sei lá, um Milionário José Rico, um Chico Rei Paraná. Sumiu o som, tá brincadeira. Tá muda. Não, é uma palhaçada esse negócio de quando começa a gravar, nossa senhora. Creu não. Vamos ver. Voltou? Não estamos ouvindo, chama a polícia. Peraí, vamos atualizar. E aí, voltou? Eu atualizei a página para ver se voltou. Deu ruim. Cerol na mão é ótimo. Essa, viu essa do meu tempo, hein? Deu certo? Voltou. Votou já, tá bem louco ali, escrevendo errado. Aí, ó, agora sim. Acho. Bora? Deu? Tá. Então, assim, às vezes dá esse probleminha, eu tenho que atualizar, né? Enfim, tecnologia, tamo aí, né? Então, vamos lá. Fazer o quê? Gente, então eu já vou falar um pouquinho da nossa prova para adiantar o que vai cair na nossa prova bimestral. Nossa prova bimestral é só semana que vem, na quarta-feira. Então a gente vai ter outra aula na terça, a gente dá para fazer uma revisão, né? Claro, tipo, o que eu pensei em postar uma revisão com perguntinhas assim, estilo uma professora de 70 anos de gramática, sabe? Tipo, ai, diferencie o gênero textual. Eu não consigo aqui, ó, que daí eu perco o foco lendo aqui. Gosto, legal. Diferencie o gênero textual notícia do gênero textual reportagem. Não dá para fazer como a minha prova, que tem um texto, enfim, contextualizado, que eu não perco muito tempo, não, né? Enfim, mas vou fazer nesse estilo e a gente corrige na terça para, né, se preparar para a prova, tá? Então, já destaco que esse conteúdo de hoje não cai na prova, porque é um conteúdo um pouco mais complexo, não daria tempo da gente fazer todos os exercícios que são necessários para fixar. Então, esse não, tá? A prova vai ser bem mais assim. Eu não acredito que sumiu o som. Sumiu o som? Karen House, eu tô no chão, morta. Não, sumiu para alguns. Então, assim, então não cai esse conteúdo, vai cair assim mais interpretação de texto e ambiguidade. Ambiguidade vai cair, então vai ter uma charge lá. Então a prova vai ter dois textos. Um deles vai ser ou uma notícia ou uma reportagem. Eu não vou contar, porque vocês vão ter que saber diferenciar esses dois textos. Aí vocês vão ter que ler e falar, não, esse que a professora colocou é uma notícia, porque né, é mais curto, enfim, nananana, tá? Então vocês vão ter que saber. E daí ambiguidade, vão ser 10 questões múltipla escolhas, todas lá, marcar xizinho, nada além disso, tá? Tá sem som? Ai, meu Deus. Quem que... Tá ou não tá sem som? Cadê a coordenação Brasil? Vamos pedir para a coordenação aqui um socorro. Peraí. Vou mandar um áudio para a coordenação no meio da aula. Se eu achar a coordenação aqui. Oi, Thiago, por favor, verifique se está sem som lá para você, tá? Entra na sala e verifique se está sem som, porque uns estão reclamando, eu não sei. Lá, ó, já estou enchendo o saco da coordenação 11 da manhã. Então, vamos lá. Então, nossa prova sexta-feira, quarta-feira que vem. Hoje eu postei a prova do livro, tá? 8 da manhã a prova do livro abriu na plataforma MES, 10 questões, tá? Tudo bem certinho como eu coloquei naquele vídeo. Quem assistiu o vídeo do livro tá bem tranquilo, não vai, faz com o livro aberto ali, as crônicas que eu selecionei são só 7, então tá bem fácil, isso. E ela vai ficar aberta até quinta-feira às 10 da noite, tá? Então vocês têm 3 dias para fazer, né? Tem hoje, amanhã e depois amanhã, tá? Tudo marcar X, paz na terra. Então vamos lá. Hoje, o que a gente vai tratar? Hoje a gente vai entrar num assunto assim de gramática que ele vai se estender para o terceiro bimestre. Então, eu não vou cobrar ele agora, mas no terceiro bimestre, gente, simulado, é o primeiro conteúdo que vai cair é período composto por subordinação, tá? Então, assim, vou relembrar um pouquinho o que é coordenação, período composto por coordenação, e agora a gente vai entrar no período composto por subordinação. O que eu adianto para vocês? Cara, a pessoa que não sabe fazer, tipo, análise sintática numa oração só,
que é análise sintática? Você sabe, esse sujeito aqui, ele é simples, né? Aí aqui a gente tem um verbo que ele é transitivo indireto, e daí tem o objeto indireto do lado. Aí aqui a gente tem um nome e um complemento nominal. Se vocês não sabem o que são essas coisas que eu estou falando, aí eu não sei, a casa caiu, porque é disso que a gente vai falar agora, entendeu? Claro, para mim tá sem som, morta. Eu vou dar uns macetes, né? Que a gente, depois de muito estudar esse assunto, a gente tem, quando aparecer tal estrutura aqui do período, oração subordinada substantiva subjetiva. A gente vai ver todos esses nomes agora. Cleitinho, a casa caiu. É isso, tá? Então, vamos lá. Temos aqui, período composto por subordinação. Gente, quando eu falo subordinação, o que vocês têm que, assim, na hora, pensar? Quando eu falo que eu sou subordinada ao fulano, tá? O que eu tô querendo dizer? Eu sou subordinada ao Valdir. O que eu tô querendo dizer? Aqui tá pior que a aula presencial. Não tem nada a ver com dinheiro, com suborno, não. Daí. Ele manda em ti. Perfeito. Eu trabalho para ele. Eu sou subordinada, eu estou abaixo dele e trabalho para ele. É isso. Então, o que a gente vai ter num período composto por subordinação? A gente vai ter duas orações, porque é um período composto, tem duas orações. E essa é a coisa básica, né? Como que você sabe que é um período composto? Período, ele vai ter um ponto. Aí, se é composto ou simples, você vai contar as orações. Como que eu faço isso? Conto o número de verbos. Se tem dois ou mais verbos, ele é composto. Se tem um verbo só, ele é simples. Mas, quando a gente vai estudar período composto, tanto por coordenação quanto subordinação, vai ter sempre duas orações ali para a gente analisar, que fica mais fácil. A gente não coloca três, quatro, que a coisa começa a complicar, tá? Isso, então uma oração depende da outra, uma oração trabalha para outra no subordinação. Como assim, professor? Então vocês vão ter assim duas orações aqui, uma do lado da outra, tá? A primeira não tem sujeito, tá faltando o sujeito dela, tá? Então a primeira é só predicado. E a outra, que é subordinada, tem o sujeito completando a oração principal, tá? Completa ela sintaticamente, porque ela é incompleta. Então, no período composto por subordinação, a gente vai ter, outro almoçando ali, a gente vai ter duas orações e uma completa a outra sintaticamente. Então, na primeira, a gente pode ter sujeito e tem um verbo, e esse verbo é transitivo direto. E daí não tem falta nessa primeira oração o complemento verbal, que seria um objeto direto. Aí vai ter a oração subordinada do ladinho dela, que vai apresentar esse objeto direto, vai completar o sentido da primeira. Então, uma depende da outra. Então, a gente vai ter a oração subordinada trabalhando para a oração principal, completando essa oração sintaticamente, porque falta um termo sintático nela, falta um sujeito, né? Falta um predicativo do sujeito, falta um complemento nominal, um objeto direto, um objeto indireto, e esse outro elemento que está faltando vai aparecer em forma de oração, tá? Então, aqui, uma relação de dependência entre as orações, né? Uma trabalha para a outra. Então, diferente do período composto por coordenação, que a gente tinha as orações independentes, lembra que eu falava? Dava para você pegar e desmembrar esse período, jogava uma oração para cá e uma para lá, elas tinham sentido e elas eram completas sintaticamente. Cada uma tinha sujeito e predicado. Aqui não. Aqui elas são incompletas sintaticamente, porque a subordinada vai completar a oração principal. E elas vão ser ligadas, essas orações, por conjunções integrantes, que é o que ou o se. Então, vai ter a primeira oração, um que no meio, e a partir desse que ou desse se, a gente tem a oração subordinada. Então, para identificar a oração subordinada, você analisa a partir dessa conjunção, que vai ser um que ou um se. Até aí não tem segredo nenhum, tá? Então, a gente tem três tipos de orações subordinadas. Nós temos a oração subordinada substantiva, tá? Dentro da substantiva são 6 tipos. As orações subordinadas adjetivas, que são 2 tipos. E as orações subordinadas adverbiais, que são 9, se eu não me engano, né? Que faz um tempinho já que eu não dou aula das adverbiais. Então, a gente vai ver uma por uma, tá? A gente vai começar seguindo a apostila, obviamente, vai ficar salva essa aula com certeza, tá? Só que vai demorar um pouquinho para sair, provavelmente essa semana que vem. Porque dizem, né, eu não sei se é verdade, espero eu, o coordenador avisou o quê?
Essa aula vai ser gravada e esta criatura aí, GoBrunch, vai me mandar um e-mail depois de 3 dias, 2, 3 dias, com o link dessa gravação. Aí eu passo para a escola vai editar, tem todo esse trabalho de edição, que é um trabalho desgraçado, e daí vai postar, tá? Enfim. Então, a gente vai começar com as substantivas agora, tá? Que é seguindo a apostila de vocês. Inclusive, a ordem das substantivas não é a ordem que eu trabalho normalmente, mas eu vou seguir a apostila para ficar melhor, né? Porque a gente está nesse modelo à distância. Então, gente, quem não está copiando isso aqui, era bom copiar, né? Tipo, largar o pão, largar a xícara de café, o almoço e copiar, tá? Então, tá com o pau, né? Posso mandar ver ou não? Ai, não copiei, não sei. Posso ou não? Morreram. Peraí, estou almoçando. Larga o arroz e feijão? Pode, tá. E vai ficar gravada também, né? Depois que assistir, copiar, enfim. Tá. Aqui eu tenho aqui a diferença entre período composto por coordenação e subordinação, tá? Então, eu coloquei, né, 2 períodos aqui para a gente analisar, para vocês verem como que funciona, né? Então, o período composto por coordenação, as orações deste período, elas são independentes, sintaticamente, né? Que você sabe que, sintaticamente, essa questão de sujeito e predicado. Então, cada uma delas, né, no período composto por coordenação, elas são completas. Uma não precisa da outra. Eu posso jogar uma para lá e uma para cá, que elas têm sentido completo quando a gente fala de sintaxe, né? Sintaticamente. Mas, semanticamente, uma vai ter o sentido apoiado na outra. Como assim, professora? Veja o primeiro exemplo. Isso aqui a gente tem um período composto por coordenação. Eu coloquei, fui ao banco, vírgula, mas não paguei as contas. Daí tem um pontinho ali. Você vai analisar, tem 2 verbos, temos 2 orações. Eu fui, ali o ir, e no outro é paguei, tá? E nós temos uma conjunção, né? Então, a gente classificou isso aqui, não, a gente viu, né, no primeiro bimestre, mais isso. A gente classifica da seguinte forma: a oração desse período que não tem conjunção, a gente chama de oração coordenada assindética, tá? Que é sem síndeto, sem conjunção, tá? Assindética, o A é sem. E a partir do mas, não paguei as contas, é uma oração coordenada sindética, porque tem a conjunção mas, adversativa. Porque vocês vejam, então assim, dava para eu jogar esse mas, não paguei as contas para um lado, e dava para eu jogar o fui ao banco do outro, que elas estão completas sintaticamente, né? O fui ao banco, tem eu fui ao banco, tem sujeito e predicado. Está completa sintaticamente. A outra, mas não paguei as contas, também é eu não paguei as contas, está completa sintaticamente. Só que semanticamente, no sentido, uma tem a ver com a outra, óbvio, porque se eu coloco mas, eu estou quebrando a expectativa, né? Eu estou dando uma ideia de oposição ao que eu falei na primeira, porque se eu falo que eu fui ao banco, cara, eu fui mexer com dinheiro, eu fui pagar conta, eu fui tirar dinheiro, na outra oração eu coloco, mas não paguei as contas, quebra a expectativa. Tá dizendo para o leitor, tá, né, um subentendido ali, que algo aconteceu que eu não consegui fazer isso, né? O que era previsto na primeira oração. Agora, o que a gente vai começar a estudar? Período composto por subordinação, a gente tem uma dependência das orações. Sintática, não só semântica, sintática também. Ou seja, a gente tem uma oração principal que está incompleta, falta um sujeito, falta um predicativo do sujeito, falta um complemento nominal, um objeto direto, indireto, e a outra oração subordinada que vai trabalhar para essa vai completar ela, tá? Então, a gente não pode desmembrar, tirar, colocar uma para lá e uma para cá, porque elas não estão completas sintaticamente. Falta uma coisa, tá? Então, veja um exemplo que eu coloquei ali. É isso aí. Aguardamos que você nos visite. Então, a gente tem a primeira oração é só o verbo. Aguardamos. Claro que tem um sujeito ali, que é o nós. Nós aguardamos. Tá? Agora, se eu coloco só isso aí, só aguardamos sozinho, aguardamos o quê? Então, tá faltando uma informação, né? Então, a gente tem, nessa primeira oração, nós aguardamos, que é a principal, né? Que a gente chama de principal. Ah, professora, por que é principal? Porque ela não tem a conjunção. A subordinada é que tem a conjunção. A conjunção é o que ou se.
Vejam que a segunda diz ali, ó, que você nos visita e a partir dela, essa que é a oração subordinada. É essa que vai completar o sentido da outra. Então, na primeira, nós aguardamos. Então, temos um verbo, né? Temos o sujeito e temos o verbo. Um verbo que ele é transitivo direto. Porque quem aguarda, aguarda alguma coisa. Aguarda o quê? Então, vocês têm que lembrar dessas perguntinhas, que vocês entrevistavam o verbo, e o verbo super respondia a vocês, né? Enfim, isso aí lá do, sei lá, do 7º ano, eu acho que esse conteúdo. Então, aguardamos o quê? A resposta está na oração subordinada, que trabalha para essa primeira. Que você nos visite, né? Então, o que você nos visite é um objeto direto da oração principal, do verbo que está na oração principal, tá? Então, a gente vai ter a oração principal, aguardamos, e a partir do que você nos visite, olha que nome desgraçado, ficou um nome comprido, né? Deixa eu ver se não tá acabando a bateria aqui, acho que tá, gente, deixa eu ligar aqui, a produção não ajuda, entendeu? Olha lá, aí desliga na minha cara, eu fico louca. Aí, paz. Ainda bem que até pus uma calça jeans hoje, tô de pijama. A outra dando risada. Enfim, então, a partir do que você nos visita, a partir do que essa conjunção integrante, nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Meu Deus, professora, que nome desgraçado. Sim, claro que na prova, no simulado, eu vou dar esses nomes compridos para vocês, você vai marcar só um X. Não vai precisar decorar o nome inteiro, porque Deus do céu, que desgraça, né? Aí, pode surgir aquela pergunta assim, ó, professora, peraí, sempre o que você vai estar na subordinada? Sim, sempre. A subordinada, ela começa, ela inicia, ela é marcada, a gente sabe que ela é uma subordinada, porque ela apresenta ou o que ou o se. Sempre. A principal não apresenta a conjunção integrante. A gente separa dessa forma, tá? Pode aparecer, por exemplo, a subordinada antes da principal, mas vai aparecer com o que ou com o se. Sempre, tá? Viu? Esse conteúdo é só no próximo simulado, tá? No 3º bimestre. Agora não. Agora a gente tem que trabalhar ele, fazer vários exercícios para daí, né? Então, beleza. Pergunta que me fazem. Ai, professora, por que, que o nome dela é. Tá, subordinada eu entendi, que uma trabalha para a outra, tá, mas por que, que é substantiva? Objetiva direta eu entendi, porque essa que trabalha, ela tem o objeto direto, né, que vai completar o verbo da oração principal, tudo bem. Mas por que, que é substantiva? Vamos ver, né, porque ela tem o valor de substantivo. Como assim, professora? Não está fazendo sentido. Vamos ver. Tá com o pau aqui, ó. Então, as substantivas, elas vão ter o valor de um substantivo. Como assim, professora? Vocês vão ver que a gente faz uma transformação. A gente pega uma oração, um período simples, tem uma oração, um verbo, e nesta oração a gente vai ter um substantivo. Aí a gente transforma esta oração em um período composto por subordinação. Daí vai ter duas orações, e esse substantivo da primeira vai se transformar em uma oração. Ai, não entendi. Vejam. Exemplo. Aqui, ó, aguardamos a sua visita. Nós temos um período simples, né? Só tem um verbo. Então, nós temos o verbo aguardamos, tem um sujeito nós ali, nós aguardamos. Aguardamos o quê? A sua visita, que é o objeto direto. Gente, objeto direto. Quando a gente fala visita, a visita não é um substantivo? Porque tem um substantivo, o Rick já até falou ali. Sim, a Luísa falou. Então, a visita é um substantivo. Então, eu vou transformar, vocês vão ver que aparece isso aqui muito na apostila de vocês. Eu vou transformar essa oração em um período composto. Então, você vai ter que colocar uma conjunção integrante, o que ou se, e colocar outro verbo. Então, você transforma. Aí você coloca ali, ó, aguardamos que você nos visite. Então, eu transformei. Por isso que a gente diz que ela é substantiva. Porque ela tem o valor de um substantivo. Quando ela era um período simples, ela era um substantivo. Daí eu transformo ela em uma oração. É isso. Essa parte eu não vou cobrar. O que eu cobro é só a classificação. Eu não vou pedir para vocês transformarem. Ai, pegue esse período simples e transforme. Não, isso aí não. Isso aqui é só para você entender por que, o nome dela é substantivo, tá? Beleza? Tá muito rápido? Como que tá?
Tá bom? Tá com pau? Como é que é? Só risada. Mudou de slide, ó, de boas, tá? É bom que a aula vai ficar gravada, né? Outra coisa, eu posso até jogar esse slide, disponibilizar ele na plataforma Iônica também. Que daí você. Que isso aqui, a aula que eu monto a partir de. Lúcia, meu senhor. Eu monto a partir de gramáticas, eu não pego da apostila de vocês, tá? Eu pego outros exemplos. Joga na plataforma, isso aí. Então vamos lá. Então agora vamos para a classificação dessas subordinadas substantivas, que agora a gente só vai estudar elas, só as substantivas, tá? São 6 tipos, né? Então, primeiro tipo, ele tá aqui, ó, tá na parte vermelha. Aí eu coloquei na ordem que aparece na apostila de vocês, eu vou seguir essa ordem, tá? Primeiro a gente vai ter a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Olha o nome, que nome comprido, nome desgraçado, tá? Gente, por que estão perguntando meu nome ali? Eu tô no chão. Vou chamar a polícia. Tô com medo, entendeu? Daqui a pouco bate alguém aqui na minha casa. Jesus amado. Então, assim, a subjetiva, a oração subordinada, que a gente chama de subjetiva, qual que é a função dela? Ela vai trabalhar de que forma para a principal? Ela vai ser o sujeito da oração principal. Então, a gente vai ter um predicado, sem sujeito, obviamente, e a oração subordinada vai ter o sujeito da oração principal, completando ela sintaticamente, tá? Deus me livre, ó, qual que é o certo. Aí a gente vai ter a predicativa, ó, pelo nome a gente já sabe, a função é ser o predicativo do sujeito da oração principal. A professora nem lembra mais o que é isso. O que é um predicativo? É uma característica. Então, você vai ter um sujeito na oração principal, e na subordinada, você vai ter uma característica desse sujeito, tá? A gente vai ver mais para frente, um caso por caso, com exemplo, nananã. Jesus, tá? Aí a gente vai ter a completiva nominal, ó. Então, primeiro, nessa aula de hoje, nós vamos estudar até a completiva nominal. Então, que a apostila divide assim, a gente estuda as 3, depois estuda outras 3, tá? Para não ficar muito pesado. Então, a completiva nominal, a oração subordinada, ela vai ser o complemento de um nome que vai estar na oração principal. Então, tá sempre assim, uma completando a outra, sintaticamente. A objetiva direta, nós vimos um exemplo dessa, tá? Mas a gente vai entrar assim mais nela no terceiro bimestre. Então, a objetiva direta, ela vai ser o objeto direto, o complemento verbal de um verbo que está na principal, tá? A indireta, a mesma coisa, a única diferença da direta para indireta é que a indireta tem uma preposição, né? Então, vai ter o verbo aqui na principal, e aí vai ter uma preposição e um complemento, tá? E a positiva, que tem esse nome cabuloso, mas é um aposto. Então, vai ser um aposto da oração principal. Não sei o que vocês estão falando. Gente, eu não corrigi os trabalhos ainda, tá? Porque acho que, se eu não me engano, fecha hoje, né? Daí, a partir de amanhã que eu vou corrigir. O prazo é até hoje, 10 da noite. Então, bora, gente. Agora sim. Agora vai começar. Primeira oração que nós vamos estudar, que é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Esse nome subjetivo vocês têm que gravar que é sujeito. Então a gente vai ter lá 2 orações, uma vai, que é a principal, ela não vai ter sujeito, e aí a outra, que é a subordinada a partir do que, da conjunção ou do se, ela vai apresentar o sujeito que falta na principal, completando. Pá, tá? Beleza. Só que essa aqui, ela é a mais dificilzinha das 3 que a gente vai ver hoje, porque ela pode aparecer com 3 formas, que eu sempre vou bater assim na tecla de vocês visualizarem, decorarem o formato que aparece, tá? Que fica bem mais fácil. Então, assim, primeiro exemplo ali, a gente vai ter um verbo de ligação, que é gente, verbo de ligação, não sei se vocês lembram, mas é ser, parecer, ser, estar, parecer, né? Enfim, ficar. Tem até uma musiquinha que decora isso daí, né? Mas de forma bem geral é ser ou estar. E geralmente aparece o verbo ser, tá? O era ou é, que ele vai estar conjugado, né?
Então, a dica que eu dou é, se começar a oração principal dizendo assim, ó, era absolutamente, ou é necessário, é imprescindível, é, sei lá, é alguma coisa. Sempre o é no começo, tá faltando uma meiota aqui. Quando apareceu o geralmente na oração principal, aí a outra vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Decoro assim. Apareceu o é necessário, tá? É importante. Aí você já pode marcar que a outra vai ser subjetiva, assim, que eu decoro assim é boa, tá? Então a gente tem ali, ó, era absolutamente indispensável. Essa é a oração principal. Então é absolutamente indispensável. O que que era indispensável? A gente não sabe. Quem que é o sujeito? Tá faltando o sujeito ali. O sujeito vem na outra, né? A partir do que você, a partir do que é a conjunção integrante. Então, quem que é o sujeito? Me digam quem que é o sujeito. Qual que é a palavra que nos mostra o sujeito? Escrevam aí. Você, perfeito. Então, você regressasse. Então, se apareceu o sujeito na outra e não apareceu na primeira,